Olá, eu sou Sérgio Andrade, paulistano, filho de família cassiense, cresci aqui desde os 7 anos, então cassiense de direito e de coração. E estou aqui para falar um pouco da minha experiência na área do teatro aqui em Cássia, da experiência vivida, daquilo que eu vivi, que eu conheci, porque o teatro sempre foi uma grande paixão minha e de muita gente aqui em Cássia. A nossa cidade, que é chamada de Cidade Música, também é a cidade do teatro. Inclusive o teatro andando lado a lado com a música tantas vezes, em várias produções. Bom, a minha paixão pelo teatro começou logo cedo, na escola, através das pecinhas de teatro da escola, das aulas de literatura. Sempre fui aquele que gostava de declamar poesia, de ser o orador da turma, de falar lá na frente. Bom, no final dos anos 80, meados dos anos 80, a gente começou uma primeira experiência. Começamos a ensaiar a peça Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, um grupinho muito especial, muito legal, e me lembro que a gente ensaiava lá no Clube dos Pica-Paus, saudoso Pica-Paus. A peça não chegou a ser encenada, mas esse ensaio foi um grande aprendizado para todos nós. E a gente começou, participava de sessões literomusicais, onde tinha música, declamação de poesia, e por volta de meados da década de 80 ainda, lá por 87, 88, nós criamos uma experiência fantástica, que se chamava o Laboratório de Arte de Cássia. A gente se reunia lá no nosso querido Cine Teatro Santa Cruz, do qual a gente sente tanta falta, e a gente combinava aquele grupo de amigos, de cada um levava uma poesia para compartilhar, uma música para a gente cantar, fazíamos laboratório, criação de pequenos esquetes rápidos de teatro, e aquilo ali foi um aprendizado e deu aquela primeira sensação de amor por aquela casa, o que era o teatro, uma luz, o cheiro daquele cinema, daquele cine-teatro fechado, e quando a gente chegava era muito emocionante chegar ali e poder falar. E bem nessa época, a gente conheceu o seu Paulo de Melo Carvalho, que foi uma influência fantástica e alguém cuja memória precisa ser sempre lembrada aqui na nossa cidade. Pois o seu Paulo Carvalho acolheu aquela turma ali de jovens, chamou para dentro da casa dele, se reuniu e começou a contar um pouco de tudo aquilo que ele viveu. Ele foi um homem de uma enorme cultura, de muita experiência de vida. Então o São Paulo falava dos teatros que ele assistiu em Londres e aquilo ali fascinava muito a gente. Pois o São Paulo resolveu dirigir e encenar uma peça com aquele grupo. E fizemos então a peça chamada Do Tamanho de um Defunto. Apesar do título um pouco estranho, mas era um sucesso, peça de Milor Fernandes. E aquele grupo inicial, tínhamos eu, Rita Dutra, Ricardo Machado, fazendo ali os protagonistas da peça e um grande elenco de pessoas muito queridas. E a gente foi tomando gosto. Falando do seu Paulo Carvalho, eu acho muito importante lembrar do legado dele. Além dele ter motivado a gente a se apaixonar pelo teatro, ele com muito capricho, a produção dessa peça Do Tamanho de um Defunto, ele teve um cuidado com o figurino, viajava até para outras cidades para buscar para que ficasse tudo muito perfeito. Iluminação, cortina, então foi muito bacana. E uma outra coisa que o seu Paulo precisa ser sempre lembrado aqui em Cássia é em relação à nossa Casa da Cultura. Hoje, que infelizmente a gente não tem mais o Cine Teatro Santa Cruz, a Casa da Cultura é o palco da nossa cultura, do teatro, da música, e foi idealizada e, digamos assim, adaptada nos mínimos detalhes pelo Paulo Carvalho durante o primeiro mandato do prefeito Paulo Alcântara. Ela foi inaugurada no finalzinho de 88. Então, assim, aquela casa da cultura que tem muita história em Cássia, que já foi teatro no passado, depois foi cinema, depois foi o Clube Cassiense e depois voltou a ser teatro de novo. Tem até uma placa muito bonita explicando isso, bem ali na entrada. E uma outra coisa que eu queria registrar sobre o Paulo Carvalho, que quem entra lá no auditório principal da Casa da Cultura vai ver que é assim, Auditório Odilon Azevedo. E ele homenageava esse cassiense extraordinário também, que a gente precisa lembrar que é filho de Cássia, nasceu em 1902, morreu em 1966, e Odilon Azevedo foi um dos pioneiros do teatro no Brasil. Ele se casou com Dulcina de Moraes, que também tem uma história fantástica, filho de uma atriz famosa, com Chita Moraes, cubana, naturalizada brasileira. A Dulcina, praticamente, eles contam que ela nasceu no teatro. A família estava viajando, apresentando peças pelo interior do Brasil, e a mãe grávida
e Dulcina nasceu. Pois bem, Odilon e Dulcina fundaram uma companhia de teatro, né, foram pioneiros, fez cinema também, e um dos teatros que ele inaugurou no Rio de Janeiro foi aonde foram revelados nomes assim como Fernanda Montenegro, Nissete Bruno, Mauro Mendonça. Então é um cassiense, né, dessa família Azevedo, que tanto legado deixou aqui em Cássia, foi o nosso querido Odilon Azevedo, que a gente não pode esquecer. Pois bem, então prosseguindo, né, tivemos ali esse período com Paulo Carvalho, a construção da Casa da Cultura, e logo já começando os anos 90, a gente teve a vinda, trazido pela prefeitura, do professor Grilo lá de Passos e também do Gustavo Lemos. Então esses dois artistas extremamente talentosos, já com uma bagagem enorme em Passos, vieram para cá para implantar o teatro aqui com a gente. Foi uma escola, né? A gente, né, um grupo muito grande de pessoas, teve essa felicidade de participar com eles. Então que montagens que a gente teve, né, com o Grilo e o Gustavo? Talvez a mais importante foi Cássia dos Meus Amores. Cássia dos Meus Amores foi uma adaptação para a história de Cássia, de uma peça que ele já tinha encenado em Passos com o nome de E Ardeia, né, falando dessa aldeia, dessa ardeia, dessas pequenas vilas nossas aqui, quando tudo começou. Grilo era um historiador, então a peça, com muito bom humor, com muita música, ela contava desde a vinda dos portugueses para o Brasil, os bandeirantes, né, o desbravamento aqui da nossa região, e chegando ali naqueles costumes do começo, né, na fundação das nossas cidades aqui. Então nossa, o teatro lotava, tinha dia que causava assim até tumulto, assim, de pessoas querendo entrar, várias e várias apresentações, e realmente marcou época, né? Muitas saudades desse tempo. Na continuidade, a gente fez também a peça Aurora da Minha Vida, também dirigida pelo Grilo, com um elenco também, né, muito legal. Essa peça também é muito importante, já conhecida no Brasil inteiro, de autoria de Naum Alves de Souza. Bom, depois veio a época das Paixões de Cristo, né? A gente começou também com Gustavo e Grilo, a Paixão de Cristo em frente ao Poliesportivo de Cássia. Mas era uma montagem muito bem feita, muito caprichada, né? Figurino, aquele tanto de pessoas, né? Figurantes, e todos com a roupa de época, os efeitos visuais, né? A cruz real, pesada, né? Realmente assim, impressionava, né? Chamou muita atenção. Essa paixão foi exibida por alguns anos em frente ao Poliesportivo e depois ela migrou também para o Cine Teatro Santa Cruz, a mesma Paixão de Cristo ainda, né? Isso lá nos anos 90, né? Quando começou, né, no comecinho de 2000, 2001, nós tivemos uma outra fase também muito especial, muito legal, que foi com o Alto da Paixão. Então também ligada, né, a gente que tinha se apaixonado talvez por contar essa história mais linda da humanidade, né, que é o sacrifício de Jesus por nós. Desde o começo, assim, esse teatro nosso começou a ficar muito ligado também ao grupo de jovens católicos, né, uma turma assim, muito boa, e a gente começou a trabalhar, então, através do teatro, também levar essa mensagem. No ano de 2001, o Nelson Andrade, meu irmão, radicado em São Paulo há muitos anos, mas como eu, né, a gente é de família, como eu disse, cassiense, filho do Randolfo e da Yolanda, e o Nelson sempre foi uma inspiração para mim, porque ele era um apaixonado pelo teatro. Fez teatro amador, fez curso de direção, escreveu peças. E o Nelson, no ano de 2001, chegou aqui para a gente com um presente, que é o Alto da Paixão. Uma peça que conta a história de Jesus Cristo, né, desde o nascimento até a morte, e contada dentro da tradição do folclore, das pastorinhas lá do Nordeste. E eu me lembro muito bem, então, da gente reunido na minha casa na época. Chamamos aquele grupo de amigos, né, todos com muito talento, talento inclusive musical, que a gente sempre lembra que é o destaque aqui de Cássia, e a peça precisava muito disso. E a gente imediatamente se apaixonou. O Nelson mostrou para nós a peça, fez digamos, como ele morava em São Paulo, ele não podia estar aqui no dia a dia para nos dirigir, mas ele trouxe a primeira concepção, ele enxergou o espetáculo em todos os seus detalhes, passou para o grupo ali presente, e na hora já a gente juntava a nossa história com a daquele jovem talento que é o Lucas Alves, que com certeza alguém também virá aqui contar um pouquinho da história do Lucas, né? Então o Lucas estava ali com a gente, o Nelson passou a visualização do espetáculo e encarregou o Lucas da direção geral, passou também para o Messias, para a Celinha, a direção musical, e a peça foi também um grande sucesso. Continuamos apresentando ela por mais de um ano,
Recentemente, um elenco jovem refez essa montagem, né, também de uma forma muito especial, e a gente fica muito grato por isso, né? Eu queria aproveitar, já que eu falei do Nelson, só contar um pouquinho que o Nelson, além do teatro amador que ele fez, né, desde a sua juventude lá em São Paulo, ele teve uma peça de sua autoria encenada bem ali naquela época de 92, 93, em São Paulo, uma peça chamada Josmarina, um monólogo interpretado pela conhecida atriz global Tássia Camargo. Então eu tive a felicidade de assistir, né, a peça escrita pelo meu irmão e que contava um pouco, inclusive, da história dele, um pouco das memórias de alguém que era do interior e tinha ido para São Paulo. Então, muito bacana. Bom, minha gente, eu acho que essa é a parte que eu vi. É claro que eu não tenho a pretensão de falar tudo sobre o teatro em Cássia, mas eu queria dividir com vocês um pouco do que eu vi e esse desejo, né, de que essa chama do teatro continue, que a gente se junte, que grupos novos, elencos mais antigos, como aconteceu com a gente na nossa época. Fomos recebidos ali pelo Paulo, ele contava do elenco antigo. A primeira Paixão de Cristo que a gente fez lá no Poli, a gente tinha lá, né, seu Eudes, seu Maximino, Rodolfo Alonso, seu Juju, né, José Armando. Então, do mesmo jeito que aquela geração recebeu a gente, ensinou a gente a interpretar, ensinou a gente esse amor pelo teatro, que a gente possa fazer isso agora. Então, bem-vinda a nova geração e que o teatro não morra jamais aqui em Cássia. Grande abraço.